Capítulo 141. Serpente Dourada. Ao longo dos próximos 5 dias, Sun-Yi ficou principalmente em seu quarto, enquanto sua sombra sorrateiramente perambulava pelo castelo, espionando pessoas e descobrindo seus segredos. Aos poucos, ele começou a entender as correntes ocultas que fluíam sob a superfície aparentemente pacífica da vida nesta fortaleza branca imaculada. É claro que, na realidade, as coisas não eram pacíficas e estavam longe de ser puras, como se podia imaginar. Mas isso era de se esperar em um lugar onde centenas de jovens perdidos viviam sem esperança de encontrar seu caminho de volta para casa, longe de todas as restrições da civilização. Ele não ficou surpreso. Se houvesse algo, era estranho ver alguma semelhança de lei e ordem, por mais detestável repugnante que fosse, persistir apesar de todos os obstáculos no caminho. De alguma forma, os habitantes do castelo conseguiam coexistir uns com os outros em um equilíbrio frágil. O sistema foi habilmente construído de forma que permitia aos abusados sonhar com uma vida melhor e restringia os abusadores de irem longe demais. Vida melhor significava ganhar o favor de Gunlaug, enquanto ir longe demais significava perdê-lo e ser banido para a escuridão fria do assentamento externo. Tanto o medo quanto a esperança foram criados e firmemente agarrados pelo Senhor Luminoso. Sua mera existência mantinha as pessoas em seus lugares. Sun-Yi suspeitava que a mesma dinâmica, apenas substituída por um tipo diferente de realidade, reinava na favela do lado de fora dos muros do castelo. O assentamento externo parecia existir separadamente do castelo, mas, na verdade, ambos eram simplesmente partes de um grande ecossistema. As pessoas do lado de fora ansiavam ser autorizadas a entrar, enquanto as pessoas do lado de dentro temiam ser exiladas para o lado de fora. Porque a possibilidade de uma vida melhor, ou pior, existia, elas eram distraídas pelo fato de que, acontecesse o que acontecesse, ainda estariam girando em um círculo. Como uma serpente mordendo a própria cauda, o castelo luminoso e o assentamento externo criavam um ciclo fechado de exploração e abuso que, paradoxalmente, mantinha todos na cidade sombria sons de vivos. Era nada menos que genial. Ponto. Claro, Sun-Yi não queria fazer parte disso. Ele não sabia quantas pessoas estavam atualmente sobrevivendo na favela, mas havia cerca de 500 adormecidos vivendo na fortaleza antiga. No entanto, nem todos eles compartilhavam o mesmo status. Havia uma hierarquia complexa em vigor, separando as pessoas em diferentes castas. Alguns desses grupos tinham um lugar distinto na hierarquia, enquanto outros eram menos claramente definidos. A maioria dos habitantes do castelo, como era de se esperar, servia diretamente a Gunlaug. Eles eram guardas, caçadores, desbravadores, artesãos e serventes. Governando sobre eles estavam 5 tenentes que respondiam diretamente ao próprio senhor, cada um responsável por seu próprio aspecto do dia a dia da fortaleza. A guarda do castelo era o maior desses grupos, composto por cerca de 150 homens. Eles eram responsáveis por guardar a fortaleza e fazer cumprir as leis de Gunlaug. Assim como Caster havia dito, eles estavam quase no final da escala de poder e status. Qualquer um com uma habilidade de aspecto remotamente útil poderia ingressar na guarda, e embora seu treinamento fosse bastante rigoroso, as oportunidades reais de experimentar combate eram poucas e distantes entre si. Isso não quer dizer que seu trabalho não fosse perigoso. Toda vez que uma criatura do pesadelo se desviava e subia a colina ou atacava de cima, era dever deles matar ou afugentar o monstro. E aqui na Cidade Sombria, nenhum monstro era menos que aterrorizante e absolutamente mortal. A guarda do castelo era liderada por um gigante carrancudo chamado Tessai, que era um dos tenentes mais confiáveis de Gunlaug e talvez o adormecido mais velho da Costa Esquecida. Faltavam apenas 2 anos para ele completar 30. Tessai era um lutador feroz e comandante impiedoso, mantendo seus subordinados em um aperto firme. Acima da guarda do castelo, havia os caçadores. Eles eram a elite das forças de Gunlaug, cada um possuindo um poderoso aspecto de combate, rica experiência em batalha e perspicácia aguçada para fazer uso de ambos. Havia cerca de 50 deles, divididos em 7 grupos de caça. Todas as manhãs, assim que os portões do castelo se abriam, um dos grupos saía da segurança das impenetráveis paredes de mármore e se aventurava no aterrorizante labirinto da Cidade Sombria para caçar e matar criaturas despertadas. Graças aos seus esforços, as pessoas na fortaleza antiga tinham comida em seus pratos. Sem eles, nada disso teria sido possível.
Os caçadores eram recrutados entre as fileiras dos guardas, e se tornar um caçador era um sonho realizado. Isso ocorria porque esses profissionais desfrutavam de fartas recompensas do Senhor, como morar em um quarto próprio em vez de em quartéis apertados, melhor comida e acesso a diversos itens de luxo, melhores memórias e ferramentas que o Castelo Luminoso poderia oferecer. Além de muitas outras coisas. É claro que, por outro lado, suas vidas costumavam ser as mais curtas. Apesar de toda sua experiência e preparação, muitos nunca voltavam das caçadas. E a única razão pela qual alguns voltavam era por causa dos desbravadores. Os desbravadores serviam como guias para os grupos de caça. Assim como Effie havia dito, o segredo para sobreviver na Cidade Sombria era encontrar e matar criaturas relativamente mais fracas sem tropeçar em algo muito mais mortal. Eles garantiam exatamente isso. Rastrear os monstros despertados sem levar o grupo de caçadores às mandíbulas das abominações caídas. Havia tão poucos desbravadores que Sun-Yi até questionou se eles poderiam ser categorizados como um grupo. Em todo o castelo, havia menos de uma dúzia. Cada um deles era um veterano experiente que conquistou seu papel sobrevivendo a longos anos de batalhas sangrentas nas ruínas e, assim, teve a chance de viver o suficiente para conhecer grandes áreas da Cidade Sombria como a palma de sua própria mão. Obviamente, todos eles eram combatentes incrivelmente temíveis e desfrutavam de estilos de vida luxuosos, às vezes até decadentes. Tanto os caçadores quanto os desbravadores eram liderados por um homem carismático chamado Gema. Gema chegou à Costa Esquecida no mesmo ano que Gunlaug o ajudou a tomar o controle do castelo. Juntos, esses três grupos, guardas, caçadores e desbravadores, formavam o exército de Gunlaug, que era simplesmente conhecido como a Hoste. Capítulo 142. Por trás dos bastidores. Havia outros dois grupos de pessoas que pertenciam a Gunlaug. O primeiro deles era composto por adormecidos com habilidades de utilidade úteis e seus ajudantes. Essas pessoas, conhecidas como artesãos, desempenhavam um papel muito importante na vida do castelo. Eles eram responsáveis por criar e manter diversos itens que eram vitais para a sobrevivência ou tornavam a vida na Costa Esquecida menos insuportável, como roupas, ferramentas, equipamentos, utensílios e diversos equipamentos. Cada artesão tinha uma pequena equipe de adormecidos menos talentosos ajudando-os a criar os itens necessários. No total, havia cerca de 100 deles, sendo que a maior parte desse número era composta pelos assistentes. Eles eram liderados por uma jovem chamada Akido, que era uma talentosa gerente e tinha uma habilidade que lhe permitia alterar atributos de certas plantas. Os legumes no ensopado de Sun-Yi vinham do jardim dela. Como tal habilidade era de um valor inestimável na Costa Esquecida, onde a comida era escassa e principalmente homogênea, não era surpreendente que ela se tornasse uma dos tenentes, mesmo sendo muito mais jovem do que os demais. O status dos artesãos era um assunto um tanto tenso no Castelo Luminoso. Como eram em grande parte não combatentes, os guardas sentiam que sua posição deveria ser inferior à das pessoas que realmente arriscavam suas vidas em batalhas ferozes contra as criaturas do pesadelo. Os artesãos, ao contrário, acreditavam que a raridade dos aspectos de utilidade e o papel vital que desempenhavam na manutenção das condições de vida dentro do castelo deveriam lhes conferir mais prestígio do que a guarda do castelo, que, basicamente recrutava qualquer pessoa, desfrutava. Esse conflito vinha se arrastando por muito tempo e não seria resolvido tão cedo. Curiosamente, os caçadores, que mais arriscavam suas vidas, não se importavam com o assunto de um jeito ou de outro. Seu líder Gema, no entanto, apoiava silenciosamente os artesãos e sua chefe, Kido, o que impedia os guardas de serem muito incisivos em seus argumentos. O último grupo de pessoas que pertencia a Gunlaug eram as damas de companhia. Essas eram as jovens que Sun-Yi viu silenciosamente executando várias tarefas pelo castelo, como garantir que as janelas estivessem bem fechadas antes do início da noite ou preparar e distribuir comida durante as refeições. Elas eram responsáveis pela manutenção do próprio castelo, bem como servir aos membros, de alta patente do exército. Havia também cerca de 100 delas. Pelo que Sun-Yi sabia sobre o mundo, essas pobres meninas deveriam ser as principais vítimas de abuso dentro das muralhas da fortaleza antiga, mas, para sua surpresa, elas eram realmente estranhamente reverenciadas e até um pouco temidas. A principal razão para isso era sua líder, uma mulher misteriosa e impressionantemente bela, conhecida como Seizan.
Seiza não só cuidava de suas damas de companhia, mas também secretamente as ensinava a se defender. A extensão exata de seu treinamento era desconhecida, mas Sun-Yi claramente viu que os membros da guarda do castelo eram muito cuidadosos ao se comportar perto das damas de companhia. Na maior parte do tempo, a outra razão era que, como tudo mais no castelo, as jovens pertenciam tecnicamente a Gunlaug, e Gunlaug era muito particular quanto às pessoas colocarem as mãos em seus pertences sem permissão. Mesmo que algum guarda-tolo fosse corajoso o suficiente para enfurecer Seiza, ninguém com desejo de viver estava disposto a entrar em conflito com o Senhor Luminoso. No entanto, Sun-Yi já estava assustado o suficiente com a própria Seiza. A primeira vez que ele enviou sua sombra para dar uma olhada no que as damas de companhia estavam fazendo quando ninguém estava olhando, ela quase foi pega. Foi a primeira vez que alguém conseguiu sentir sua sombra. Em um momento, a bela Seiza estava parada calmamente de costas para o canto sombrio onde ela estava escondida, dando instruções a uma de suas subordinadas, e no momento seguinte, ela se virou repentinamente e olhou diretamente para a sombra escondida. Sem saber o que mais fazer, Sun-Yi fechou os olhos e concentrou toda a sua percepção de volta. Ele tinha quase certeza de que ninguém seria capaz de ver diretamente a sombra, afinal, seu aprimoramento de furtividade inato era ainda mais pronunciado quando se tratava de seu companheiro, silencioso. No entanto, havia muitos aspectos diferentes. Muitos despertos, por exemplo, conseguiam sentir quando alguém os estava olhando. Rezando para que este fosse o caso aqui, Sun-Yi esperou um pouco antes de abrir cautelosamente um olho. Felizmente, desta vez, ele não causou muita confusão. Confirmando que Seiza havia retornado à sua conversa, ele apressadamente enviou a sombra embora tomou cuidado para ficar longe da beleza misteriosa, e de suas damas de companhia em geral, desde então. As últimas 100 pessoas no castelo eram aquelas que prestavam tributo, mas não serviam diretamente a Gunlaug. Não havia um nome real para esse grupo, então Sun-Yi simplesmente os chamou de inquilinos em sua mente. Havia dois tipos de inquilinos, um número menor deles conseguia ter uma vida decente, fornecendo aos homens de Gunlaug vários serviços, principalmente relacionados ao artesanato e entretenimento. Por exemplo, havia um homem que criou algo semelhante a um salão de música, outro que operava uma pequena trupe de teatro e até uma garota empreendedora que possuía uma casa de apostas. Um número maior de inquilinos eram pessoas como Harper, aqueles que entraram no castelo por sorte e permaneceram lá por um fio, tentando desesperadamente ganhar estilhaços de alma para o tributo, atuando como servos e fazendo vários trabalhos braçais. Essas pessoas pobres estavam no ponto mais baixo da hierarquia social do castelo. E no lado oposto dessa hierarquia, estava a Serpente Dourada, o mestre do castelo, o Senhor Luminoso Gunlaug. O homem que, segundo a descrição de Fi, era quase imortal. Em seu quinto dia na fortaleza antiga, Sun-Yi finalmente pôs os olhos neste tirano detestável. Ele não gostou nem um pouco do que viu. Capítulo 143. Gunlaug. Apesar de a pesada presença de Gunlaug permear cada centímetro do castelo, o próprio Senhor Luminoso era estranhamente evasivo. Ele não se mostrava com frequência, preferindo governar por meio de seus 5 representantes. Se era por arrogância, paranoia ou algum outro motivo, Sun-Yi não sabia. Depois do incidente com Seiza, ele estava com medo de deixar sua sombra andar muito livremente e tentava evitar chegar perto do temível mestre da fortaleza antiga. Por causa dessas precauções, ele não tinha visto Gunlaug até o quinto dia no castelo. Como se viu, quando a Serpente Dourada aparecia, ela gostava de causar uma impressão. Sun-Yi e Cassie estavam prestes a receber seu café da manhã habitual quando todo o grande salão ficou repentinamente silencioso como a morte. Sentindo que algo estava errado, eles se voltaram para a entrada, bem a tempo de ver um torrente de guardas entrando. O coração de Sun-Yi pulou uma batida. O que é isso? Temente pelo pior, ele tentou pensar na melhor maneira de escapar. Mas, felizmente, os soldados ameaçadores do exército não lhes deram atenção. Em vez disso, eles rapidamente se dispersaram pelo salão e moveram as longas mesas para as paredes, criando um grande espaço aberto no meio. Cassie segurou o ombro de Sun-Yi e sussurrou: "O que está acontecendo?" Ele hesitou e depois respondeu: "Incerto, não tenho certeza." De repente, ele viu Caster entre a multidão. O belo jovem tinha uma expressão séria no rosto.
Seu olhar estava voltado para o nicho escuro na extremidade mais distante do salão. Um a um, todos os adormecidos viraram-se para encarar a mesma direção. Sun-Yi seguiu o exemplo deles. Lentamente, 5 figuras saíram da escuridão do nicho e ficaram nos degraus que levavam ao trono. Eram Gema, Tessai, Sezan, Kido e o último dos 5 tenentes. Quando Sun-Yi notou, um arrepio involuntário percorreu seu corpo. O 5º tenente não tinha funções oficiais no Castelo Luminoso, mas todos ali o temiam mais. Era um homem estranho e pálido, com um rosto ossudo e olhos vidrados e sem emoção. Sua coluna era torta, fazendo-o parecer enganosamente baixo. O corcunda vestia roupas pretas simples, sem adornos, e se portava com um pouco de desajeitado, como se estivesse desconfortável com toda a atenção. O nome dele era Arus, e ele era lâmina oculta e executor do Senhor Luminoso. Quando alguém precisava ser eliminado, ele era enviado para cumprir a punição. Se Gunlaug quisesse que todos soubessem de seu descontentamento, haveria rios de sangue deixados em seu rastro. Se não, não haveria nenhuma única gota. As pessoas simplesmente desapareceriam, como se nunca tivessem existido. Arus era a sombra assassina de Gunlaug. Muitos dos habitantes do castelo tinham visto pesadelos em que acordavam apenas para ver os olhos vidrados e frios dele olhando para eles das trevas. Para alguns, esses pesadelos se tornaram realidade. Arus estava disposto e ansioso para seguir qualquer comando de seu mestre, não importa quão vil. O que perturbava Sun-Yi mais, no entanto, era que olhar para Arus era como olhar para um espelho escuro. Apesar de serem quase nada parecidos, por alguma razão, ele não podia deixar de reconhecer traços de si mesmo no sádico carniceiro. Ou, para ser preciso, de uma possível versão futura de si mesmo. De jeito nenhum. Eu sou muito mais agradável aos olhos. Obrigando-se a desviar o olhar antes que o corcunda sentisse seu olhar, Sun-Yi virou a cabeça e olhou para o homem alto que finalmente apareceu das trevas. Pelo menos ele presumiu que era um homem, e não algum demônio dourado. O Senhor Luminoso Gunlaug estava vestido com uma estranha armadura dourada que cobria sua figura alta da cabeça aos pés, não deixando nem mesmo os olhos expostos. Parecia simultaneamente sólida e líquida, quase, fluindo sobre seus poderosos músculos e ombros largos e fortes. No lugar onde seu rosto deveria estar, uma extensão lisa e vazia de ouro polido refletia os rostos assustados de centenas de adormecidos de volta para eles. Sun-Yi viu seu próprio reflexo olhando para ele e de repente percebeu quão pequeno e fraco ele era diante deste gigante brilhante. Suas pernas tremiam. A pressão que Gunlaug exercia no espaço ao seu redor era quase palpável. Todas as pessoas perto de Sun-Yi passavam por uma experiência semelhante à dele. Seus rostos estavam pálidos, os olhos arregalados, gotas de suor aparecendo em suas têmporas. Até os tenentes pareciam um pouco desconfortáveis, afetados por essa aura opressiva, assim como o resto deles. Deus! Maldito seja! Isso não é uma aura, é um ataque mental, protegido pela característica, inabalável, do manto do titereiro. Sun-Yi era mais resistente a tais ataques do que a maioria. Cerrou os dentes, sacudiu os efeitos da pressão psíquica de Gunlaug e respirou fundo. Então, ele lançou um olhar preocupado para Cassie, preocupado com o bem-estar dela. Para sua surpresa, a garota cega estava absolutamente bem. Diferente do resto deles, ela não mostrava sinais de angústia. Sun-Yi encarou-a e piscou algumas vezes. O reflexo. Tudo isso começou quando eu vi meu reflexo na viseira da estranha armadura daquele desgraçado. Mas Cassie é cega, então. Parecia que Gunlaug não estava realmente atacando-os. Era apenas um encantamento daquela estranha armadura dourada dele. Quem olhasse para seu rosto espelhado era imediatamente atacado por um sentimento avassalador de admiração, pavor e o esmagador desejo de se submeter. Que tipo de memória pode praticamente paralisar várias centenas de pessoas apenas com seu efeito passivo? Sun-Yi pensou, espantado. Como isso era possível? Enquanto isso, Gunlaug se aproximou do trono branco vazio e se sentou graciosamente. A luz que caía dos numerosos buracos na parede de fundo do nicho refletia em sua armadura, fazendo parecer que ele estava envolto por um brilho radiante. O espelho dourado que lhe servia de rosto virou-se para olhar as fileiras de adormecidos tremendo a seus pés. Alguns momentos depois, uma voz profunda e insidiosa ecoou ao redor deles, como se o próprio castelo estivesse sussurrando em seus ouvidos. Ah, que belo dia está hoje! Um dia perfeito para a justiça,
Não acham, meus preciosos protegidos? Ouvi dizer que há um criminoso escondido entre nós hoje. Bem, eu não sou justo. Eu não sou imparcial. Deixem-me mostrar o quão justo eu sou. Capítulo 144. Direito de desafio. Sun Yi sentiu um suor frio escorrendo pelas costas. Abalado pela voz serpenteante de Gunlaug, sentiu-se tentado a cair de joelhos e implorar por perdão. No entanto, ele também entendeu que cada pessoa no grande salão sentia o mesmo impulso. Todos ali haviam feito algo que poderia ser considerado um crime pelo tirano. Ele quase esperava ouvir as pessoas começarem a confessar seus pecados, mas naquele momento, uma estranha comoção nas portas atraiu sua atenção. Movendo-se com determinação ameaçadora, 2 guardas arrastaram um homem até o centro do salão e o jogaram no chão. O homem estava vestido com trapos e era dolorosamente magro, o que denunciava sua natureza como habitante do assentamento externo. No entanto, havia cordas de músculos poderosos rolando sob sua pele fina, e um olhar zangado e destemido em seus olhos que faziam o homem parecer orgulhoso e desafiador. Lançando um olhar de desprezo aos guardas, ele se levantou do chão e ficou de pé, com as costas retas e a cabeça erguida. Não havia um resquício de medo em seu rosto. Em vez disso, havia um profundo e furioso ressentimento. Gunlaug olhou para o homem corajoso do seu trono e inclinou levemente a cabeça. O forasteiro fez uma careta ao ver seu reflexo na máscara dourada, mas ainda não baixou a cabeça. Isso é pura força de vontade, pensou Sun Yi, impressionado com o estranho. Enquanto isso, a voz do Senhor Luminoso ecoou no grande salão mais uma vez. Meus protegidos. Temos um convidado hoje. Este homem, chamado Jubei, nos visita do assentamento externo. Recentemente, ele foi ouvido fazendo uma acusação contra um dos meus homens. Como um senhor justo e benevolente, convidei Jubei aqui para apresentar seu caso e expor o criminoso. Devemos chegar ao fundo deste assunto. Afinal, a lei é a nossa única estrela guia neste mundo sombrio. Apesar de estar livre da pressão psíquica emanada pela armadura de Gunlaug, Sun Yi ainda se sentiu estranhamente afetado por sua voz profunda e suave. Ele até teve arrepios. Com ou sem a memória dourada, o Senhor Luminoso possuía um poderoso e cativante carisma. Era difícil não ouvi-lo. Mas o homem chamado Jubei apenas sorriu. Isso mesmo. Estou aqui para acusar um dos seus capangas, Gunlaug. Vamos ver como você vai sair dessa, desgraçado. Com isso, ele levantou uma mão e apontou o dedo para o grupo de caçadores que assistiam ao processo de seu canto habitual no grande salão. Aquele homem ali, um dos seus chamados desbravadores, é culpado de assassinato. Ele matou uma criança inocente da maneira mais repugnante. Eu tenho observado seus asseclas cometendo todos os tipos de crimes vis ao longo destes anos, mas chega. Hoje, vou vê-lo pagar com a vida pelo que fez. Uma onda de sussurros chocados percorreu a multidão. Acusar um desbravador não era algo que uma pessoa sã faria. Devido ao seu status venerado, esses homens eram praticamente intocáveis. E ainda assim, Jubei parecia implacável. Gunlaug falou, é mesmo. Essa é uma acusação grave, Jubei. Por favor, nos conte mais. O homem do assentamento externo cerrou os dentes. Esse escória e seu povo atraíram um garoto ingênuo para a festa deles, prometendo-lhe todo tipo de recompensas e riquezas. Eles disseram a ele que ele se tornaria um deles e viria morar no seu maldito castelo. Mas, na verdade, eles apenas o jogaram para os monstros como isca. Ele cuspiu no chão. Você se atreve a se chamar de caçadores, seus malditos covardes. Vocês não têm vergonha? Um pesado silêncio se instalou no grande salão. As pessoas agora olhavam para o grupo de caçadores com expressões sombrias em seus rostos. Os habitantes do castelo estavam acostumados a fingir serem cegos para todo tipo de atos perversos, mas todos esses atos eram cometidos por humanos contra outros humanos. O que eles não podiam perdoar era um ser humano traindo outro de sua espécie para as criaturas do pesadelo. Na cidade sombria, isso era equivalente a sacrilégio. Gunlaug virou a cabeça para encarar os caçadores, que estremeceram sob seu olhar. Isso é verdade? O mais velho do grupo, o desbravador, lançou um olhar sombrio para Jubei e fez uma careta. Deve haver algum tipo de mal-entendido, meu senhor. O garoto em questão era um membro altamente valorizado do meu grupo. Todos nós tínhamos grandes esperanças para o futuro dele. Sua morte nos entristeceu muito. A voz dele era firme e calma.
Talvez até um pouco calma demais. Jubei rosnou, mentiras. Aconteceu que eu estava caçando naquele dia e vi tudo com meus próprios olhos. Eu sei o que você fez, desgraçado. Gunlaug virou-se para encarar os corvos e suspirou. Depois de algum tempo, ele disse solenemente, que situação infeliz. Parece que é a sua palavra contra a dele, Jubei. O que fazer, o que fazer? Confio plenamente nos meus bravos homens, é claro. Quem seria tão ingrato a ponto de desconfiar desses heróis quando são eles que mantêm todos vocês vivos? Certamente, não há ninguém tão vil e perverso entre vocês, meus preciosos tutelados. Sun Ni prendeu a respiração, sentindo-se alvo da voz insidiosa. A ameaça arrepiante escondida por trás dessas palavras não era muito sutil. Gunalug ficou em silêncio por alguns momentos, atingindo a multidão com sua aura psíquica opressiva. Então, ele se virou, deixando as pessoas respirarem, e disse, mas seria inadequado da minha parte favorecer alguém em uma questão tão grave. E essa questão, ela é realmente grave. Que dilema! Como defendemos a justiça, meus tutelados? No silêncio que se seguiu, Gema, o líder dos caçadores e desbravadores, de repente falou, meu senhor, se eu posso falar. Não há uma lei que se adapta perfeitamente a essa situação. Ela existe desde que os humanos vivem neste antigo castelo. Estou falando, é claro, sobre o direito de desafio. Ele lançou um olhar para Jubei e sorriu. Se este corajoso caçador tem alguma sombra de dúvida sobre sua acusação, ele deve recuar. Se não, ele pode desafiar o criminoso e provar com sangue. Claro, o verdadeiro culpado é o que sou. Eu. Como a pessoa responsável por esses homens, qualquer crime que eles cometam em suas funções como caçadores é minha culpa. O sorriso carismático de Gema era largo e amigável. Então, como é, Jubei? Você vai recuar? Ou quer me desafiar? O caçador do assentamento externo encarou por um tempo, seus olhos ardendo de fúria e desprezo. Finalmente, ele cuspiu. Você acha que eu tenho medo de você, capacho? Claro, por que não? Eu te desafio. Capítulo 145. Justiça. Todo o espetáculo foi tão bem orquestrado que Sun Ni quase se sentiu tentado a acreditar nele. Claro, ele sabia que era melhor. A única coisa que ele não sabia era se as partes desempenhadas pelo desbravador e Gema foram ensaiadas com antecedência ou improvisadas no momento para cumprir o desejo do senhor de manter as aparências enquanto executava publicamente o homem que ousara falar abertamente contra ele. E era isso que estava acontecendo, uma execução. Sun Ni não acreditava por um segundo que Gunlaug fosse dar ao corajoso caçador uma chance de sair vivo do grande salão. Não, ele queria vê-lo morto, e queria que todos vissem sua morte. Para que não pensassem que era possível desafiá-lo e sair ileso. E ainda assim, uma pequena centelha de esperança ainda queimava no coração de Sun Ni. Pelo que parecia, Jubei era um caçador experiente. Um guerreiro capaz e experiente que enfrentou inúmeros monstros e saiu vitorioso todas as vezes. Ele era muito forte, com força de vontade e determinação suficientes para esmagar pedras em pó. Talvez um milagre acontecesse. Por menor que fosse, havia uma possibilidade. Foi por isso que Sun Ni não conseguia entender por que Gunlaug estaria disposto a arriscar a vida do seu braço direito nesta farsa. Como se estivesse lendo seus pensamentos. O Senhor Luminoso falou, um desafio? Que assim seja. Esta é de fato uma tradição sagrada. Enquanto homens bons estiverem dispostos a arriscar suas vidas em nome da retidão, a depravação não pode vencer. A multidão dos adormecidos explodiu em sussurros. Alguns estavam tensos e sombrios, outros cheios de uma sombria expectativa. O canto da boca de Sun Ni se curvou para baixo. Pelo que ele podia ver, a depravação já havia vencido, ou pelo menos ganhado a vantagem. Mas Gunlaug ainda não havia terminado de falar. No entanto, não seria adequado para você representar pessoalmente o acusado, Gema. O Castelo Luminoso não pode se dar ao luxo de perdê-lo, meu amigo. Jubei, você se importaria se o acusado escolhesse outro campeão? O caçador do assentamento externo simplesmente deu de ombros e disse, tragam o pior de vocês, covardes. O Senhor Luminoso virou-se para o desbravador e inclinou a cabeça. Com seu rosto de repente pálido refletido na máscara sinistra da estranha armadura dourada, o assassino permaneceu em silêncio por alguns momentos e, em seguida, disse em voz baixa, eu escolho Arus,
meu senhor. Todos subitamente ficaram em silêncio. Sun-Ni sentiu calafrios percorrerem sua espinha. Por que tinha que ser aquele aleijado sinistro e assustador? No silêncio mortal, Jubei deu um sorriso irônico e cuspiu com satisfação sombria. Ainda melhor. Parecia que ele também tinha contas a acertar com o Corcunda silencioso. Arus, que parecia um pouco entediado e desconfortável durante todo o procedimento, encarou o desbravador que o havia nomeado, sem nenhuma expressão particular em seu rosto surdo e, em seguida, desceu lentamente os degraus. Os outros tenentes reagiram a essa reviravolta inesperada de maneiras diferentes. Gema franziu a testa e lançou um olhar rápido para Gunlaug antes de recuar com uma expressão sombria. Essai sorriu, como se esperasse um bom espetáculo. Kido empalideceu um pouco e deu um pequeno passo para o lado, tentando se afastar o máximo possível do Corcunda que descia. Apenas Seizan permaneceu em silêncio indiferente, sem permitir que nenhuma emoção aparecesse em seu rosto frio e belo. Percebendo o que estava prestes a acontecer, Cassie apertou o braço de Sun-Ni e sussurrou, Sun-Ni, eu quero ir embora. Após uma breve pausa, ele respondeu com voz rouca, me desculpe. Não podemos sair agora. Apesar de não querer estar perto do espantalho de Gunlaug, ele sabia que sair agora chamaria muita atenção. Eles não podiam correr esse risco na presença dos 5 tenentes, sem falar no próprio Serpente Dourada. Além disso, sua missão no castelo era reunir o máximo de informações possível. Ele não podia perder a chance de ver uma das criaturas mais perigosas desta fortaleza aparentemente pacífica em ação. E havia esse sentimento sombrio no fundo do seu coração de que, um dia, de alguma forma, ele e Arus acabariam ensanguentados, com apenas um deles saindo vivo da luta. Era como se um fio invisível os conectasse juntos. Talvez fosse um fio do destino. Enquanto isso, o Corcunda descia os degraus e parava em frente a Jubei no espaço vazio que havia sido desocupado no centro do salão principal. Seu rosto ainda estava inexpressivo e um pouco entediado. Sun-Ni prendeu a respiração. Enquanto Gunlaug se sentava em silêncio no trono branco, Jubei invocava suas memórias. Uma armadura flexível feita de escamas vermelhas apareceu em seu corpo, completa com um elmo alado e um escudo em forma de pipa. Em sua mão, um cimitarra curvo se formava a partir de faíscas de luz. Sua lâmina era tão afiada quanto uma navalha. O caçador olhou para Arus e disse com voz firme, vamos ver do que você é capaz, carniceiro. O Corcunda apenas olhou para ele com seus olhos vidrados e deixou silenciosamente sua capa espessa cair no chão. Então, ele fez uma careta e endireitou a coluna o máximo que pôde, perdendo de repente a aparência de um aleijado pequeno e frágil. Em sua altura total, Arus se destacava acima da maioria dos adormecidos no salão principal, perdendo apenas para o gigante Tsai. Sua forma monstruosa e distorcida irradiava um senso de poder profundo e bestial. Ele não se preocupou em invocar nenhuma memória, encarando o caçador com a mesma indiferença fria. Jubei franziu a testa. Que seja. Cheio de ansiedade, Sun-Ni prendeu a respiração. O orgulhoso caçador avançou, erguendo seu escudo, e, ao mesmo tempo, golpeando com o cimitarra. Seus movimentos eram incrivelmente rápidos e ágeis, sua técnica aprimorada por anos de sangrentas batalhas na cidade sombria e guiada pela rica experiência. Bom. Ele é bom. Será que Jubei realmente tinha uma chance? Enquanto os olhos de Sun-Ni se arregalavam, Arus pareceu perder completamente o ataque. Como se esquecesse que não estava armado, o Corcunda simplesmente levantou a mão para encontrar a lâmina afiada como navalha. E agarrou com o punho nu, parando o golpe de Jubei no ato. Por uma fração de segundo, todos no grande salão congelaram de espanto, exceto pelo caçador, que imediatamente tentou arrancar seu cimitarra do aperto de ferro do assassino de Gunlaug. Mas não adiantou. Era como se a espada estivesse presa em pedra. De qualquer forma, não teria importado. No momento seguinte, Arus avançou com uma velocidade serpentina e colocou sua grande mão no ombro de Jubei. Depois, com um som nauseante, ele arrancou o braço inteiro sem esforço. Alguém gritou. Enquanto o sangue se derramava no chão de mármore, o orgulhoso caçador encarava o coto que de repente substituíra seu braço dominante, incrédulo, ainda não sentindo a terrível dor que logo viria. No entanto, nunca chegou a sentir. Antes que Jubei pudesse reagir, Arus segurou sua cabeça com as duas mãos e quebrou seu pescoço em um movimento brutal e violento. Em seguida,
Acertou o caçador no peito, estilhaçando suas costelas e jogando o corpo para trás a 1 dúzia de metros. O cadáver quebrado do desafiante caído no chão, rios de sangue fluindo de suas terríveis feridas nos imaculados blocos brancos. Do início ao fim, a luta inteira não durou mais do que 5 segundos. Arus olhou para suas mãos, sacudiu algumas gotas carmesim e, em seguida, silenciosamente voltou ao seu lugar ao lado do mestre do castelo, sua expressão ainda fria. No entanto, não estava mais entediado. Em vez disso, estava cheio de uma satisfação sutil. Afinal, ele acabara de ajudar seu senhor a aplicar o julgamento. Essa era a lei, essa era a tradição. Essa era a justiça.